O que vocês esperam do Flutter em 2023? Nesse vídeo eu vou falar 10 tópicos que eu espero no Flutter esse ano. Fala galera, beleza? 2023 promete ser um ano de grandes novidades no Flutter e, claro, para o desenvolvimento mobile. Então nesse vídeo eu quero falar 10 tópicos que eu particularmente espero no Flutter nesse ano. Então aproveita, já deixa o like nesse vídeo para apoiar o nosso canal e também se inscreva para novos vídeos de Flutter toda semana. E a primeira coisa que eu espero, pessoal, é o Impeller em produção. Então, para quem não sabe, pessoal, o time do Flutter está trabalhando em uma nova runtime, tá, para rodar ali toda a parte gráfica do Flutter e que no futuro a ideia é substituir a engine Skia, tá, que é vamos dizer assim, que é a renderização padrão hoje do Flutter. Então, o que acontece, pessoal? Alguns tipos de animações, né, ali no startup, né, no boot da aplicação, algumas animações eles tinham um famoso problema de jank, assim, dava um pequeno travamento ali, tanto no iOS, ali, algumas coisinhas no Android. Então isso era uma issue, né, era um problema bem recorrente aqui dentro do Flutter, e o pessoal começou a trabalhar então nessa runtime, beleza? Bom, o que essa runtime aqui ela vai fazer, acho que de principal, né? Ela obviamente vai aumentar muito a performance do Flutter para a questão das animações. Ela vai ser um pouco mais leve e portável, tá? E aqui tem duas características que eu acho bem importantes. A primeira, ela vai utilizar o processamento gráfico ali, né, as APIs gráficas modernas, tanto do iOS quanto do Android, ou seja, as APIs lá do Metal e do Vulkan, tá lá para o Android. E também ele vai fazer um uso mais efetivo aqui de concorrência, então isso obviamente vai melhorar ali processamentos, né, computações que você vai ter que fazer ali em background. Então, hoje você já pode testar o Impeller, né? Então você pode executar ali com algumas flags, né? Que você pode habilitar tanto no Android quanto no iOS, né? Então vejo que basicamente você coloca uma tag no projeto e ele vai habilitar, né? Mas claro que esse projeto ainda está em desenvolvimento e eu espero que esse ano ele chegue pelo menos numa versão 1.0 para a gente ver esses resultados em produção. A segunda coisa que eu espero, pessoal, ver esse ano no Flutter, eu já comentei em um vídeo passado aqui no canal, né, das funcionalidades novas que devem chegar, né, no Dart e consequentemente no Flutter, são as macros, tá, pessoal? Então as macros, para quem ainda não está iterado dessa funcionalidade, ela vai permitir que a gente use metaprogramação estática no nosso código, sem utilizar o build runner para fazer a geração de código. Então basicamente o que você vai fazer? Você vai escrever um pedaço de código que ele vai ler as anotações que você vai fazer lá no teu código-fonte, né? Então aqui, por exemplo, você tem uma classe, né, e aí você vai ter essas anotações. Então essa anotação aqui para o Dart vai indicar uma macro. Você vai escrever uma macro para ler reconhecer, né, obviamente essa anotação, e você vai poder ler as propriedades da classe, os métodos, etc. E aí você vai poder gerar esse código em tempo de compilação. Então quando você estiver compilando o teu código-fonte ali para você fazer os testes, para você fazer o build, é nesse momento que o código vai ser gerado. Então não vai mais ser necessário você executar o build runner e depois então executar o comando ali de rodar o Flutter. Então vai ficar uma coisa bem integrada e com certeza isso vai melhorar em muito o fluxo de desenvolvimento do Flutter. Então eu espero em muito, né, essa é uma funcionalidade que está ainda em progresso na linguagem Dart, mas eu espero muito que essa funcionalidade chegue esse ano, porque vai mudar em muito, né, vai impactar demais o desenvolvimento, o workflow, né, de desenvolvimento para nós que trabalhamos com o Flutter. A terceira coisa, pessoal, que eu espero, né, é um maior nível de customização aqui do Material Design que está sendo finalizado, né, para o Flutter. Então, ano passado, né, o Google ele lançou aqui a nova especificação do Material Design, né, na versão 3. Então, trouxe várias coisas de design e uma delas, né, são os famosos Design Tokens. Então, basicamente, você vai alterar ali alguns tokens e você consegue refletir isso numa maior customização da sua interface. Então, agora você não vai ter simplesmente um estilo por botão. Você vai ter, por exemplo, um token específico para os border radius, específico para a cor primária, secundária, terciária, enfim, você vai ter vários níveis de tokens que você pode ir customizando. Então o que eu espero, né? Obviamente eu espero que o Material Design venha completamente implementado por Flutter, mas que haja uma facilidade para customização dos temas. Então eu vejo que isso é uma coisa que muita gente reclama, né? Que é a questão de você criar o seu próprio design system em cima do Material Design de uma forma um pouco mais fácil, né? Que permita você customizar o tema de uma forma mais fácil. Então eu espero que isso também seja uma das novidades que chegue esse ano no Flutter.
E junto com isso, pessoal, também falando aqui de Material Design, né, eu não sei se vocês sabem, né, mas também saiu uma nova versão, com a versão 3 do Material, saiu uma versão nova dos Material Icons, né, dos ícones do Google, que agora são chamados, né, de Material Symbols, né, ou símbolos, basicamente. Então, qual é a ideia? Eles trouxeram mais ícones ao conjunto do Material Design, icons que vocês já utilizam dentro do Flutter, né, que vem por padrão dentro do Flutter, mas além de novos ícones, pessoal, agora você pode customizar a aparência desses ícones. E isso ainda não está dentro do Flutter, né? Mas a gente espera que isso também esse ano chegue oficialmente. Então só para vocês verem aqui como que funciona, né? Então agora você pode, por exemplo, usar ícones preenchidos ou não. Então reparem, por exemplo, aí no ícone de Home, né? Se eu colocar preenchido, ó, repare que agora você pode colocar cor no ícone ou deixar ele só no modo linha, vamos dizer assim, né? No modo outlined. Você também pode mexer nos pesos dos ícones, né? Então você pode deixar o ícone mais fino, ou você pode deixar ele com as linhas mais grossas, digamos assim. Você também pode mudar aqui a ênfase, né, do ícone, também não tem muita aqui diferença, mas veja que você tem aqui um poder de customização gigante, olha, você consegue mudar bastante aqui a forma dos ícones, e como eu falei também, você tem muito mais ícones nessa nova versão. Então eu espero que isso também chegue esse ano, né, no Flutter. Galera, e uma coisa que eu vejo, né, que todos os devs, eles geralmente estão perguntando em fóruns, aqui nas comunidades, sempre tem alguém perguntando sobre estudo de caso, né? Então eu espero também esse ano que o time do Flutter traga mais estudo de caso, né? Vocês vejam que hoje tem bastante histórias aqui de sucesso do Flutter no próprio site, né? Então, inclusive está aqui a história do Nubank, mas seria interessante que eles trouxessem um pouco mais de dados técnicos, né? Ou seja, práticas ali para você utilizar no código, práticas de arquitetura, práticas de segurança, então que eles trouxessem esse tipo de caso de uso em produção do Flutter, né, e não somente aqui a história, né, das empresas que utilizaram. Claro que é sempre importante a gente saber quais as empresas estão usando o Flutter, mas também é importante a gente entender como que essas empresas, né, acabam utilizando, para que a gente tenha parâmetros para utilizar melhor o Flutter no nosso dia a dia. Então, isso é uma coisa que eu também espero desse ano do time do Flutter. Pessoal, e o sexto tópico aqui, eu coloquei como packages oficiais. Ou seja, eu espero esse ano que o time do Flutter, né, é claro que o time ele tem que cuidar do core do framework, mas também existem alguns packages, né, alguns plugins que eles são essenciais para o desenvolvimento mobile. Então eu espero que o time do Flutter nesse ano também dê mais carinho, né, traga mais packages oficiais, implemente novas features também nos packages que já existem, né? Mas que traga packages oficiais também dentro do Flutter, mesmo que seja, por exemplo, cuidando de packages que a comunidade desenvolveu. Então um exemplo disso que eu gosto de citar é o GoHalter, né? O GoHalter ele era um package de um membro da comunidade e o time do Flutter passou então, no final do ano passado, a tomar conta desse package, inclusive já fazendo mais integrações ali com o próprio Flutter. Então isso é benéfico, né? Então acabou as rotas ali com o GoHalter acabou ficando um pouquinho melhor e houve mais integração, por exemplo, com o Build Context. Então foi bem interessante, né, para quem começou a utilizar essas versões novas do GoHalter percebeu, né, essas mudanças na API, mas que na minha opinião tornaram muito melhor o uso do package. E além disso, agora você tem mais segurança de utilizar um sistema de rotas, né, de pacote, no caso o GoHalter, porque você sabe que é o próprio time do Flutter que está dando manutenção. Então eu também espero ver isso, né, nesse ano no Flutter, né, coisas mais essenciais, né, e, por exemplo, vamos pegar o plugin de câmera, né, o package de câmera. Né, todo mundo tem problema, às vezes, para trabalhar com câmera, então poderia, né, ser um pouquinho mais polido esse package ali pelo time do Flutter. Então isso é uma coisa que eu espero, né, para esse ano aqui para o Flutter. Bom, e aqui, pessoal, no meu tópico 7, né, estaria o domínio de mercado do Flutter. Então, a gente sabe que o Flutter ele está num crescimento bem absurdo mesmo nesse último ano, né, principalmente impulsionado, né, pela questão de mercado mesmo, de empresas que estão aderindo ao Flutter, de novos desenvolvedores. Então, o mercado ele está crescendo, mas eu espero que esse ano, né, o Flutter ele seja a escolha principal, né, para o desenvolvimento de aplicativos para Android, para iOS e até mesmo para desktops, né? Então, isso é uma coisa que tende a se consolidar, né? Se a gente faz uma busca, por exemplo, lá no Google Trends,
a gente vê que o Flutter ele tem mais busca do que lá o React Native, o Swift, o Kotlin, embora esses três ainda sejam, né, vamos dizer assim, o padrão de mercado, né, que vem se construindo até mesmo antes do Flutter, né, mas a gente vê aqui que eles estão aqui pau a pau, então eu espero, né, que o Flutter ele consiga se sobressair e vire o padrão de indústria. Né? Com isso, né, obviamente, vai crescer ainda mais o ecossistema, porque obviamente a maioria das vagas vão ser daí para Flutter, você vai ter mais desenvolvedores, você vai ter uma comunidade muito mais engajada ainda, né? Então a nossa comunidade é bem engajada, mas eu espero esse crescimento ainda maior do mercado de Flutter para 2023, para que ele se consolide realmente como uma principal escolha para o desenvolvimento mobile, né, a partir de 2023. Uma outra questão, pessoal, aqui que eu coloquei na 8ª posição, né, mas não é em nível aqui de importância, que está também associado à questão dos estudos de caso, que é também a questão dos tutoriais e recomendações oficiais. Então, pessoal, é muito importante que o time do Flutter, né, ele se posicione em alguns assuntos de comunidade que muitas vezes são polêmicos e traga ali tutoriais e recomendações oficiais de como construir, né, os aplicativos para um determinado problema, né, ou para um determinado caso de uso. Então a gente vê muito, né, muito comum, uma das brigas dentro da comunidade, por exemplo, é a questão dos state management. Uma outra questão, por exemplo, é banco de dados local. Você tem, por exemplo, o SQLite, você tem o Hive e uma série de outros aí, bancos de dados offline, né, que ficam brigando ali por questão de performance, por questão de leitura, de escrita, né? Então, às vezes falta um pouco de recomendação oficial, né, da desenvolvedora para justamente fazer o framework crescer. Então, para que ao invés de houver briga, né, houver briga ali dentro da comunidade por tecnologia, né, que a comunidade ela abrace determinados padrões para que a linguagem cresça ainda mais. Né? Então, por exemplo, vou pegar lá do desenvolvimento web. Você, por exemplo, não fica vendo brigas lá, por exemplo, lá no Vue.js, né, ou no Svelte, você não fica vendo como que eu vou usar State Management. Não tem 20 soluções, 30 soluções de State Management. Você tem uma, duas ali ou três, né, que vão se ajustar a casos de uso específicos. Então você tem problemas específicos para aplicar aquelas abordagens. A mesma coisa banco de dados. Então eu espero um pouco isso de recomendação oficial do time do Flutter. Né? Então que diga, olha, tal coisa serve para o caso de uso A e B, C, enfim, e traga mais tutoriais a nível de arquitetura, a nível de padronização de código, a nível de segurança. Então traga essas coisas e apresente para a comunidade, que não deixe simplesmente no ar, né, ou que o uso ali seja à vontade. Então, claro, cada um pode usar a tecnologia que quiser, pode construir a tecnologia que quiser, né? Não estou falando que não pode fazer isso, né? Mas se você tem um conjunto ali de ferramentas mais padrão da linguagem, obviamente você consegue ali, olhando, né, para outras plataformas e outros ecossistemas, você vê que acaba tendo um crescimento muito maior quando isso ocorre, tá certo? Então, isso é uma coisa que eu espero para 2023, né? Se não ficou muito claro, né, deixa aqui no comentário, depois a gente conversa um pouco mais sobre essa questão. Mas, na minha opinião, eu acho que falta um posicionamento do Flutter em alguns assuntos, né, como recomendação, né, para produção, etc., que obviamente tornem mais padrão, né, o desenvolvimento de aplicativos em Flutter. Uma outra coisa, né, pessoal, que eu também já falei em outros vídeos aqui, é que eu espero uma melhoria no Flutter Web. Então hoje o desenvolvimento Android, o desenvolvimento desktop e o desenvolvimento iOS, eles são bem consolidados dentro do Flutter, mas para o desenvolvimento web a gente ainda tem algumas questões a resolver, né? Uma delas, por exemplo, é o pessoal que desenvolve site, etc., e precisa do SEO. Eu particularmente acho que o Flutter não é indicado para site, e sim para aplicações, para sistemas. Mas mesmo assim, você ainda tem alguns desafios, né, principalmente do tamanho do bundle, né, que é aquele arquivo de compilação de JavaScript que é gerado, né, a partir do build do Flutter. Né? Então, como ele precisa colocar ali toda a engine de processamento ali via Canvas, acaba ficando um pouco pesado o JavaScript. Então aqui no canal eu até já deixei alguns vídeos, né, eu tenho alguns vídeos de técnicas para você melhorar a performance dentro do Flutter Web, mas o que eu espero, obviamente, é que seja melhor estruturado, né, o framework para essa compilação se tornar ainda mais leve, né, e que o Flutter Web ele possa decolar. E uma outra funcionalidade que eu também já comentei aqui no canal e que a gente espera
é que o Flutter traga a compilação para WebAssembly, né? Então, basicamente, o WebAssembly é uma forma de binário que o próprio navegador roda. Então, ele vai rodar em código ali binário. Obviamente, isso torna muito mais leve o build, né, que é gerado, e também muito mais performático. Então, a gente espera essas melhorias também para o Flutter Web em 2023. Bom, pessoal, e aqui o tópico 10, né? Basicamente é uma coisa que eu vejo desde que eu comecei na área de desenvolvimento mobile. Isso para qualquer plataforma, pessoal. Eu já passei lá por PhoneGap, eu já passei por Ionic, eu já passei pelos nativos também, no Flutter também, e eu vejo que isso é uma dificuldade, né, de todos os meus alunos, de todos os devs que eu converso, que é o processo de build final. Então, quando você vai fazer o processo de build final para produção, eu vejo que isso é uma dificuldade que todo mundo tem. Então, são muitos passos que são necessários para você fazer a compilação correta, né, final ali, para gerar o executável do aplicativo para você mandar para as lojas, né, e eu vejo que esses passos eles não são tão simples. Então eu acho que o time do Flutter também poderia facilitar ainda mais a documentação, ou talvez, né, trazer alguma forma de automação desse processo de build. É claro que você tem algumas ferramentas, né, alguns sites, né, alguns sistemas que ajudam a fazer isso, né? Claro que são sistemas pagos, né, para ajudar você a fazer esse deploy do aplicativo, né? Mas eu espero que essas etapas venham a melhorar no desenvolvimento mobile como um todo, né? Não estou falando só aqui do Flutter, né? Mas é uma dificuldade que eu sinto e que muitas pessoas trazem essa dificuldade para mim, que é fazer esse build. Então, às vezes fez o build no iOS, aí uma determinada coisa não funciona, ou na loja não está aceitando, ou você não consegue assinar o aplicativo. Enfim, são várias questõezinhas pequenas, né, mas que, justamente porque elas são no final do processo de desenvolvimento, às vezes elas acabam ficando um pouquinho de lado. Então eu espero que isso também seja melhorado agora em 2023, né, talvez com novos tutoriais, novas ferramentas ali na própria CLI do Flutter, enfim, que ajude mais nesse processo de build, tornando ele cada vez mais fácil. E você, o que você espera do Flutter aqui para 2023? Né? Então deixa aqui nos comentários o que você está esperando, quais funcionalidades, né? Quais facilidades, quais recomendações você está esperando do Flutter para esse ano. E se você gostou desse vídeo, né, não esquece de deixar o like aqui para apoiar o nosso canal, para fazer ele crescer aqui dentro do YouTube e chegar a mais devs como você. E compartilhe esse vídeo também nas suas redes sociais, no seu LinkedIn, no seu Twitter, no seu Instagram, né, para ajudar, né, a atingir mais devs que estão querendo entrar no mundo Flutter, tá certo? Vejo você no próximo vídeo e até mais!